Boa tarde, eu me chamo Elisane Souza Araújo e minhas colegas Aldenise Cunha dos Santos e Rafael Furtado da Silva. Nós somos alunos do Centro Universitário UNITA do Polo de Castanhal. Nós cursamos o curso de Licenciatura em Pedagogia. Estamos aqui no nosso seminário interdisciplinar com o tema Responsabilidade Social e Meio Ambiente e a temática Como trabalhar a reciclagem na educação infantil. Bom, nós sabemos que as crianças por si só, elas já têm uma criatividade bem aguçada. E o que cabe a nós, professores, pedagogos e até mesmo os pais, é trabalhar em cima dessa criatividade que a criança por si só já tem. Mas como assim trabalhar? Esse tema ele é muito importante na atualidade por causa do nosso meio ambiente. Nosso meio ambiente nós sabemos que está cada vez mais prejudicado. Então, ao trabalharmos a reciclagem na educação infantil, a gente vai fazer com que as crianças elas possam parar para pensar que tudo aquilo que poderia ir para o lixo pode ser reutilizados. E uma das maneiras da gente estar reutilizando e mostrando para as crianças que isso é muito importante para o nosso meio ambiente é fazer com que essas atividades inseridas na educação infantil sejam bem atrativas para as crianças, que elas sejam bem elaboradas. E ao trabalharmos isso com as crianças, elas poderão ver o quanto é importante a gente preservar o nosso meio ambiente. E uma das maneiras da gente estar reutilizando os materiais e mostrando para as crianças existem várias maneiras, existem vários materiais que a gente pode estar utilizando e mostrando para as crianças que aquilo que viria a ser lixo pode ser utilizado para várias coisas. E um exemplo disso é aquelas coisas que vêm com ovos, papelão, caixotes que muitas vezes no supermercado vêm com frutas ou com outras coisas e que as pessoas jogam fora. E até pneu a gente pode estar reutilizando e fazendo a reciclagem desses materiais de uma maneira bem divertida, demonstrando para as crianças como é importante. E quando a gente elabora um trabalho desse de maneira divertida e bem criativa, as crianças elas vão ver elas vão passar a olhar de maneira diferente para o nosso meio ambiente e para aquelas coisas que veriam a ser lixo. Então isso é muito importante, a gente está demonstrando para as crianças, através de atividades lúdicas, através de atividades criativas, através de atividades divertidas, reutilizando materiais, elas vão ver o quanto é importante a gente preservar o nosso meio ambiente e o quanto é lindo a gente poder pegar uma coisa que viria a ser lixo e transformar em algo que a gente pode plantar, que nem o caso de um pneu. A gente pode pegar um pneu e a gente pode reformular esse pneu e plantar o que a gente quiser. Pode fazer até horta com as crianças, reutilizando materiais. Então é muito importante esse trabalho na educação infantil. Esse tema ele é muito importante ser abordado na educação infantil. Então a gente trazendo isso para as crianças, elas passarão a ver o mundo de maneira mais atrativa, a ver o mundo de maneira melhor. Assim elas vão ter dentro delas aquele desejo de querer fazer a diferença, de querer preservar o meio ambiente. Então, ao demonstrarmos isso através de materiais e demonstrar isso através de atividades bem criativas, as crianças vão ter mais desejo de querer ser pessoas melhores e assim preservar o meio ambiente através de materiais que muitas das vezes até nós mesmos, adultos, a gente não enxerga que aquilo poderia ser reutilizado. Então isso é muito importante, a gente trabalhar em cima da criatividade que já é bem avançada nas crianças, já é bem aguçada nas crianças. Então basta nós queremos trabalhar isso com as crianças e elas vão aceitar e elas vão querer fazer cada vez mais se essa atividade ela for bem elaborada, se essa atividade for assim bem criativa, se essa atividade chamar a atenção da criança. E como podemos chamar a atenção da criança? Fazendo com que esses materiais elas possam enxergar aquilo
e elas possam ver que elas podem transformar aquele material. Então isso é muito importante, né? E existem várias possibilidades, existem vários materiais que a gente pode estar reutilizando. Existem inúmeros materiais. Eu já citei alguns aqui, né? Que nem o pneu, aquele papelão, mas existem vários outros materiais que não me vêm aqui à mente agora, mas que ao ser reutilizado, as crianças vão ver o quanto é importante, o quanto é bonito de se ver um material que viria a ser lixo, ainda mais um material que custa anos e anos para se decompor na natureza, né? É a gente pegar aquele material e transformar em algo que vai ser reutilizado, isso vai chamar a atenção das crianças e isso vai aprofundar, sim, e as crianças as crianças vão ver, né, quanto é belo a gente pegar o material e transformar, fazer algo que possa ser reutilizado novamente. E cada vez mais que a gente trabalhar isso nas crianças, elas vão ver o quanto é importante. Boa tarde a todos, eu me chamo Rafaela Furtado e eu vou dar continuidade no que a minha amiga falou. Então, como ensinar reciclagem para as crianças? Esse é um assunto muito importante, pois nós sabemos que a gente devemos conservar o nosso planeta e para ajudar a fazer isso a gente devemos reciclar. Mas a gente sabemos que é importante reciclar, de reciclar e ensinar como reciclar. Porém, mas o mais importante de que isso é a gente ter argumento para a gente falar para a criança como a gente deve fazer isso, né? E um dos argumentos muito bom que a gente tem, excelente, é da gente falar sobre o tempo de decomposição de cada material, que, como a gente sabemos, o alumínio ele leva cerca de 500 anos para ele poder se decompor, se ele for jogado num local onde não seja apropriado, ou seja, onde não vai dar dele ser reciclável. Então ele vai levar cerca de 500 anos para ele poder se decompor. E o plástico ele leva cerca de 100 anos. Da mesma forma como o papel ele leva cerca de 3 anos. O vidro ele leva 4.000 anos para ele poder se decompor. Então a gente precisa estar sempre falando para crianças que é importante reciclar e a gente está sempre falando sobre o tempo que cada material ele leva para poder se decompor quando ele é jogado de uma maneira incorreta, onde não dá para retirar e reciclar. Então por isso que a gente tem que ensinar as crianças a estar sempre reciclando esse tipo de material, como o plástico. A gente pode estar fazendo brinquedos para a criança brincar, e essa é uma ótima maneira. A gente está pegando vidro de amaciante e está estimulando a criança a elas próprias fazer os brinquedos dela, fazer várias outras coisas. Na internet a gente pode estar sempre pesquisando como reciclar cada material. Então a gente podemos estar sempre falando, ensinando, porque por si só a criança ela já tem a sua própria criatividade. Então falta da gente estar sempre estimulando a essa criatividade do aluno, né? E a gente pode estar sentando com eles, mostrando. É muito bom a gente estar pegando e fica um trabalho muito ótimo com esse trabalho da reciclagem. Tem centenas de brincadeiras que a gente pode estar fazendo e utilizando esse material, né? Sendo que a gente, além da gente estar ganhando com isso, a gente está ajudando a preservar o meio ambiente. E como nós sabemos, a gente tem que preservar, porque a gente não devemos estar poluindo o meio ambiente, né? Porque a gente sabemos que
é muito ruim isso. Então, a gente devemos estar tendo esse cuidado e a gente precisa incentivar nossas crianças a fazer isso também, a estar sempre buscando, tá jogando o plástico no lugar certo, ou seja, o plástico, a gente tem que ensinar muito isso, que cada tambor daqueles lixos, que é diretamente para ser separado, para ser levado para reciclagem, a gente tem que ensinar que aquele tambor vermelho serve para estar reciclando o plástico, o verde para estar colocando os vidros, o amarelo para colocar o metal e o azul para a gente estar colocando o papel. Então a gente tem que estar ensinando a criança a ela colocar esses materiais no lugar certo, que é para quando o caminhão de lixo vir recolher e esses tambores de lixo, ele já está sabendo o que cada tambor daquele está sendo, o que tem lá dentro e o que ele vai ser levado para reciclagem, para ser reciclado e reutilizado novamente. Então a gente temos sim que sempre estar incentivando as nossas crianças, os nossos alunos a vir, a estar reciclando os materiais, a estar fazendo jogos, a gente se unir juntos e produzir, né, materiais que vai ser tanto útil para mim quanto para eles, que é muito bom, né? Até mesmo na educação especial, percebo que na educação especial eles utilizam muito, eles reciclam muito esse tipo de material, eles fazem várias atividades adaptadas e que são todas muito excelentes, são bem legais de trabalhar e dá certo. As crianças, elas amam, elas gostam muito, principalmente quando eles pegam um material que eles vão reciclar, que eles lavam, aí eles vão mexer com pinturas, eles ficam muito contentes com isso, né? Eles gostam de estar ali naquele momento, de estar pintando, de estar fazendo aquelas atividades. Então, eu creio assim que a gente sempre sim devemos estar incentivando nossos alunos, as nossas crianças a estar reciclando para a gente poder estar ajudando o meio ambiente, né? E ensinando as crianças a fazer brinquedos para elas brincarem em casa, né? Então, é muito bom, né? E a gente, vamos dessa maneira, agindo dessa forma, né? Vamos estar preservando o meio ambiente, vamos estar sempre ajudando, né? A melhorar mais um pouco do nosso meio ambiente, porque o que a gente percebemos hoje é que as pessoas, até mesmo os adultos, eles não têm essa consciência. Eles jogam lixo, jogam plástico nos rios, jogam vidro, jogam tudo. Então é preocupante isso, porque como a gente vimos, o vidro ele leva cerca de 4.000 anos, né, para ele poder se decompor. E imagine um vidro jogado dentro do rio, né? Quanto tempo mais ele não vai levar, né? Então isso é muito preocupante. Então, para que a gente não venha punir os adultos, a gente tem que ensinar enquanto criança, né? Porque a criança ela já vai crescer com aquela informação, vai crescer sabendo que não se deve fazer isso, né? Que a gente tem que jogar os materiais no lugar adequado, no lugar certo. E eles já vão estar sabendo que é muito importante reciclar. Até as crianças, ensinando as crianças, elas chegam em casa, elas falam pro pai, né? Quando o pai vai jogar um material num lugar que não é certo, eles mesmos vão e falam pro pai que não é assim, que deve ser jogado de maneira correta, porque eles agindo dessa forma, eles vão prejudicar o meio ambiente. Então, a gente tem que ensinar as crianças enquanto pequenas, para que quando elas estiverem se desenvolvendo, elas já vão estar tendo a noção da situação, né? Elas vão saber cuidar do nosso meio ambiente, porque sabemos hoje que a gente vivemos
no mundo em que vários rios onde a gente poderia estar sendo produzida como fonte de energia, sendo que a gente poderia estar utilizando muitos rios poluídos, porque, consequentemente, das nossas ações de não jogar os lixos no lugar certo, né? Então, para a gente minimizar mais esses efeitos, a gente deve estar sempre reciclando, reutilizando o que dá para ser reutilizado, né? De maneira correta. Então, é isso que eu tenho a dizer. E boa tarde a todos. E obrigada. Boa tarde, sou a Aldenise Cunha, continuando aqui o que a nossa colega Rafaela citou, como despertar o interesse dos alunos para a reciclagem, criando brinquedos com materiais recicláveis, sendo assim uma forma de incentivar as crianças e mostrar as necessidades da reciclagem. O legal disso tudo é que podemos também proporcionar momentos divertidos para as crianças, com coisas simples e longe da tecnologia. Qual a importância de trabalhar a reciclagem na educação infantil? As crianças possuem naturalmente um campo fértil quando o assunto é imaginação. E tendo seu potencial criativo explorado, elas reinventam o mundo ao seu redor, dando inúmeras opções de finalidades para objetos. E isso se torna importante aliado no processo da educação ambiental. Para despertar o interesse da criança sobre a importância da preservação do planeta, as atividades lúdicas e divertidas são consideradas ideais. Isso porque aquele brincar faz sentido para a criança, a ideia de reciclar e preservar e cuidar do meio ambiente se torna mais prazeroso. A construção de brinquedos com materiais recicláveis é uma maneira simples e atrativa de mostrar às crianças que materiais que costumam ter como destino lixo podem se tornar objetos úteis e interessantes. Então, a nossa conclusão é que as crianças precisam saber que a reciclagem existe para evitar a destruição do meio ambiente. Futuramente, e ensinar reciclagem para as crianças é essencial para elas começarem a reciclar na cidadania, dentro e fora da escola. A equipe agradece pela atenção de todos. Seja você o instrumento de mudança.